A gente já vai falar do Vasco, o jogo contra o Red Bull Bragantino. Assim que a gente analisar essa tabela, a gente vai chamar esse VT do Vasco. Olha aqui, o Flamengo em primeiro com o Internacional. Internacional também, como o Flamengo, o Internacional venceu o Palmeiras venceu o Palmeiras. O Juventude, aí que eu passei um ano deste programa sem falar esse nome desse time, sabia? Que não me dava sorte, eu falava o time dos jovens. Você sabe que eu tenho um probleminha com esse time, né? Mas hoje é o time do velho. É o time do Nenê. O Bragantino. Nenê que não servia mais para um time aqui da Série A, né? O time dos jovens virou o time do velho. Ó, o Bragantino em quarto aí e o Cruzeiro também em quinto com o mesmo número de pontos que o Fortaleza, que tem 4 pontos, em sexto lugar. O Vascão tá em nono, gente, com 3 pontinhos. O Vasco perdeu, foi derrotado pelo Bragantino por 2-1. Eu não vou ler isso não, que ele não merece. Cadê? Roda VT. Logo aos 6 minutos, Hurtado chutou fraco. Léo Jardim deu rebote e La Quintana estufou as redes. Falha do goleiro vascaíno. O Cruz Maltino ainda chegou ao gol com Verrete, mas o árbitro anulou por impedimento de Rossi no lance. Matheus Carvalho também teve a chance do empate, em chute de fora da área que tirou tinta da trave. No segundo tempo, outra chance clara. Léo mandou na área e Verrete mandou de cabeça na trave. De tanto insistir, o gol veio. Ryan avançou com velocidade e tocou para David cruzar. Verrete estava lá só para mandar para dentro, 1-1. Só que Vitinho apareceu na ponta esquerda, driblou 2 jogadores e mandou no ângulo, sem chances para Léo Jardim, para garantir a vitória do time de Bragança Paulista por 2-1. Uma palavra. Filma ele e o meu é só amanhã. Não dizem nada. Ô, Pedrosa, ontem eu tava matutando em casa, cara. Por quê? Pensativo. Sabe quando você bota a cabeça no travesseiro? Falei, caralho, Deixa eu sentar aqui que eu quero ouvir o que você tá falando. Porque assim, eu acho que te preocupa também. O cara é nosso amigo, né? Você não merece escada minha, O cara é não, nosso tá? amigo. De repente ele torce pra gente. Só que isso me preocupa. Ultimamente, pra quem ele torce, não dá certo. Por quê? Barcelona, Champions League, que eliminado. Eliminado. Pô, Manchester City, vai! Eliminado. Ele torceu pro Manchester? Tenho certeza. São Paulo ontem, tenho certeza. Não? Então beleza. Vasco. Perde. Ó, não torce pra gente não, hein, guerreiro? Capaz de a gente cair Hoje aqui. eu vou torcer pro Botafogo. Não faz isso! Eu já tô cheia de problema! Eu já tô cheia de problema! Você não me arrume mais essa, tá? Pedrosa. Azar no jogo, sorte no amor. Um beijo pra Luana. Bem, se saiu bem. Azar, essa é a palavra que define o jogo de ontem, na sua eu não opinião, gosto, Pedrosa? tá, Fernanda? Eu não gosto de usar esse argumento. Não fala essa palavra também, que a minha avó não gosta. É falta de sorte. Falta de sorte. Tá Eu bom, não obrigada. gosto, de fato, de usar esse argumento. Eu acho que o futebol ele tem muito mais artifícios, muito mais mecanismos pra gente analisar uma partida do que sorte ou azar ou falta de sorte, podemos dizer assim. Mas ontem o Vasco contou com a falta de sorte de ter o seu goleiro de seleção brasileira falhando logo no início da partida. Isso aqui não é uma crítica ao Léo Jardim expressa, muito pelo contrário. Até acontece nas melhores famílias, justamente porque ele é um cara que já salvou o Vasco diversas vezes, mas ninguém espera que o Léo Jardim vai falhar. E acabou acontecendo, o que desregula um pouco a proposta do Vasco na partida, mas mesmo assim eu entendo que o Vasco respondeu bem ao gol tomado. Tentou utilizar muitas vezes ali essa linha alta do Red Bull Bragantino para fazer lançamentos, chega ao gol de empate ainda no primeiro tempo, com uma bola que o Rossi acaba estando impedido milimetricamente, mas estava impedido, não tendo o que reclamar, onde o Verrete também consegue completar. O Vasco volta para o segundo tempo com 3 substituições, eu acho que foram 3 substituições bem feitas. Primeiramente, o Maicon entra muito bem na zaga no lugar do João Vitor, que sentiu uma lesão. Depois o Ramon também tira o Matheus Cocão, que estava com cartão amarelo. Eu entendo completamente porque você tem um cartão amarelo ali. Se você perde um jogador com 1-0 no placar, você perde também a oportunidade
de conseguir se recuperar dentro da partida com a desvantagem numérica. Entra o Zé Gabriel, esse não tão bem, muito pelo contrário, eu acho que ele entrou mal no jogo e ele adiantou o Sforza, que tinha feito um excelente primeiro tempo de primeiro volante, para segundo volante, e ele não consegue render da mesma maneira. Ou seja, já é um cara que... Exatamente, o Sforza é primeiro volante, tá jogando demais, mas é primeiro volante. Na direita ele coloca o Ryan, e o Ryan consegue dar a profundidade necessária, até numa própria orientação do Ramon Dias, quando acontece o gol. O Verratti sai da área, consegue fazer a tabela junto com o Ryan acha o David, mais uma participação de gol do David, inclusive na temporada, e o Verratti consegue empatar. Lembrando que, no começo do segundo tempo, o Verratti acabou perdendo o gol, mas que não dá nem pra falar que foi um gol perdido, com um cruzamento belíssimo do Léo e a bola bate na trave. Mais uma falta de sorte do Vasco da Gama. Quando o Vasco empata o jogo, o Vasco está melhor na partida. O Vasco fez um jogo melhor do que o Red Bull Bragantino no quesito controle e no quesito oportunidades também. O Lucão fez uma grande defesa. E aí, o Bragantino consegue chegar ao segundo gol numa bola desviada, numa infelicidade imensa do Maicon, que estava fazendo uma boa partida e mais uma vez faltou a sorte para o Vasco da Gama. Repito, não gosto de utilizar esse argumento. Mas ontem o Vasco não jogou mal. O Vasco teve um resultado ruim, mas o desempenho do time dentro de campo não foi ruim. Então é isso que deixa de alento aí para o torcedor vascaíno. Eu acho que a postura do Vasco da Gama é uma postura que não é nem animadora, mas é uma postura decente, o time que vai competir. Se jogar com essa vontade, com essa postura tática, até mesmo tomando um gol, nas próximas partidas que o Vasco tem, até mesmo no sábado contra o Fluminense, eu acho que a chance do Vasco sair com um resultado positivo é muito maior. Ontem eu senti que faltou realmente essa tal de sorte. Por falar em postura, acho que tem que elogiar a postura do atacante David. É um jogador que, num primeiro momento, a torcida não gostava muito, mas está dando a volta por cima no Vasco. Tanto é que, recentemente, a gente trouxe uma informação que o Vasco não quis liberar esse jogador porque a comissão técnica gosta dele. E ele ontem fez uma boa partida, mostrando que pode sim ajudar e está dando a volta por cima. Você vê como é o futebol. Em um jogo que Léo Jardim, principal jogador do Vasco da Gama nos últimos jogos, falha, e o David, que já foi muito criticado, se destaca. É assim, é confiança. E a gente está falando de um Bragantino jogando em Bragança Paulista, que foi um dos melhores mandantes na última temporada. Não é fácil jogar nesse estádio. Muito sério. Eu fiquei muito chateada, porque eu gosto muito dessa pessoa. Mas eu ainda não vi, então eu não quero ser injusta. O técnico do Vasco, Ramon Dias, fez um comentário pra lá de machista, todo mundo tá apontando, na coletiva de imprensa para justificar a derrota do Vasco para o Bragantino fora de casa. Eu quero ouvir o que ele disse, vamos ver. Y con respecto a los árbitros no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, interpretó, fue un penal, interpretó de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer. Me parece que creo que es bastante complicado para eso, porque el fútbol es tan dinámico, acciones tan rápidas. Hoy no sé si también el árbitro en un penal al nuestro punta que patea y lo golpean, y no sé también si fue penal. Machista! Machista, machista, machista. Ele tem uma outra fala. Ele tem uma outra fala em que ele diz o que aconteceu. Vamos ouvir para depois se falar? Não tem essa fala? Eu vou falar pra você. Eu vou aqui ao lado de vocês e vou falar pra você. Vem. Eu não queria te interromper, tá? Não. Porque... eu vou aqui pra vocês. Eu só quero que bota a cara dele, não precisa botar a fala dele. A Fernanda falou que ele fala espanhol, meu pai é espanhol, então eu sei falar espanhol a vida toda por uma questão de família. Eu posso dizer o que ele falou depois? É mensagem... Eu só quero falar uma coisa pra você. Existe uma coisa que chama mensagem subliminar ou mensagem corporal. O que ele fala é nítido. Una mujer, una senhorita, decidir el futebol, já é machista. Ele literalmente fala sobre isso. Aqui tá, principalmente, de que... Ele tá falando uma crítica do VAR, mas principalmente de que VAR seja decidido por uma mulher. Só um minuto. Com um sorrisinho no rosto. Com um sorriso de deboche a isso. Se puder só voltar esse pedaço, Fernanda Maia, você que manda agora, porque eu já não tô no meu horário. Se puder só voltar o jeito que ele muda o rosto quando ele fala, por favor, solta. Interpretó de otra manera, que el fútbol es diferente.
É um pouco antes disso. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer. Me parece que creo que es bastante complicado para Não eso, é porque el complicado, fútbol é vida. es tan dinámico, Pronto, tan... acabou. Pra mim já deu. Pra mim foi machista pra caraca. Tem só um detalhe aqui que eu vou falar, que na verdade a Daiane, que é o VAR que ele cita, ela primeiro chama indicando o pênalti e depois os colegas dela, que são homens, não, e aí ela acaba mudando a opinião e a gente até falou isso aqui, a forma com que o colega foi até grosseiro com ela, enfim, e aí a gente tá falando do jogo de Vasco e Grêmio. Agora vamos chamar o que o Ramon disse sobre essa fala dele, ele veio se justificar o que aconteceu nessa fala dele. Cadê o Ramon? Se puder esclarecer, pode falar. Calma, pode chorar. Sí, primero si se interpretó algo mal de mi declaración, quiero pedir disculpas, pero me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede decidir tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones tan importantes que hay en juego en todo. Si se interpretou mal, pido desculpa, pero não é minha intenção. Continua rindo. Ele resumindo, acho que todo mundo entendeu, porque pouco, mas para quem não entendeu, ele pede desculpas e ele critica, ele diz que criticou apenas foi mal interpretado, ele mas disse se que quis ele, dizer, não, ele disse que ele quis ofendeu alguém, ele pede desculpas ele duas vezes. Ele disse que quando ele fala mulher, não é o fato de ser mulher, de ser uma pessoa só decidida, e não ser uma mulher ou um homem. Foi mas quando ele começa, ele sabe do que ele está falando. Pediu desculpas se alguém se sentiu ofendido. Eu acho que todo mundo deve pedir desculpas e eu como mulher, é mais ela que tem que aceitar as desculpas, como mulher, eu aceito desculpas por entender que ele errou. Eu acho que ele foi machista. Ele foi machista no sorriso quando ele fala de mulher e quando ele continua com a frase, quem sabe, espanhol sabe que existe uma forma... Vou dar bem no português aqui, quem sabe, porque eu não tenho mais tempo para falar aqui. Se você vira pra mim e fala assim, e aí, mulher, tá boa? Se você vira pra mim e fala assim, e aí, garota, qual é a tua? E se eu vir pra você, vira pra mim e fala assim, é igual virar pra você e falar assim, e aí, seu moleque? Você entendeu? Tem uma parte que ele faz isso. Obrigada de nada, tchau. Eu como uma mulher nesse programa, eu tenho que falar, né? Eu gosto sempre, vocês sabem disso, eu não sou uma máquina de cancelar ninguém, vocês sabem disso. Eu não chego, agora acabou, não. Eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de olhar os dois lados, e por isso eu tive tanta essa preocupação de trazer a outra fala do Ramon, até a Isa, que é uma mulher muito precisa nos comentários dela, principalmente em relação ao que a gente sofre, porque nós somos mulheres. Então eu achei sim a primeira fala do Ramon machista. Eu entendi bem o que ele quis dizer, não só com a legenda, até só escutando o que ele fala, até porque ele tem um portunhol muito bom, porque é um cara que não é a primeira vez que ele trabalha no Brasil, então ele tem um portunhol legal de se entender. Eu achei sim a fala machista, achei importante ele depois voltar e dizer, tentar retocar o que ele falou. Eu acho que poderia ter sido talvez umas desculpas mais amplas, porque ele pede desculpa para quem o interpretou mal, não querendo dizer que ele foi machista, mas tudo bem, se ele não tem essa visão, beleza. Mas eu achei muito forte, sim, a fala dele. E fiquei triste demais, porque eu adoro o Ramon, o Pedrosa sabe, o Vene sabe, eu adoro o Ramon, eu adoro o Emiliano. E eu fico sempre como uma mulher que trabalha há 15 anos com futebol, eu sempre tento, eu sei que tem gente que isso é estruturado dentro da cabeça da pessoa, eu sempre falo muito sobre essa questão da mulher dentro do futebol e tento sempre levar esse tema de uma forma bem leve e trago aqui essa fala para vocês todo dia com a minha persona aqui apresentando um programa e sendo aceita pelos meus amigos que são homens, por uma redação que a maioria é homem, pelo meu editor-chefe que é um homem, mas a gente tem outras mulheres aqui também. Então eu fiquei muito chateada com a fala do Ramon, sim, mas preferi entender depois o pedido de desculpas dele e eu espero que ele tenha aprendido também com a fala dele. É isso aí, minha rapaziada, né? O Vasco aí perdeu a partida contra o Bragantino em Bragança Paulista, né? Pela segunda rodada do Brasileirão, né? O Vasco agora tem um clássico diante do Fluminense no Maracanã, né? E busca aí se recuperar no Campeonato Brasileiro, né? Ramon Dias, né? Teve uma
uma fala sobre a arbitragem um pouco polêmica, né? Sendo um pouco machista na situação, e torcemos aí para que ele não tenha problemas sendo punido ou sofrendo alguma punição severa e desfalcando o Vasco em algumas situações.